A formatação condicional é uma funcionalidade nativa do Excel que permite alterar o formato de uma célula ou de um conjunto de células baseado em condições. Isso pode ser útil para destacar valores importantes, facilitar a análise de dados e criar relatórios que sejam mais dinâmicos e de mais fácil entendimento. O assunto da aula de hoje vai ser trazer esse dinamismo e esse colorido para as nossas planilhas. Então vem comigo depois da vinheta. Fala galera, Klinsmann aqui, e como diz o título, hoje na aula 7 do minicurso a gente vai estar vendo sobre formatação condicional. E como o próprio nome diz, vamos dividir esse conceito para que a gente entenda um pouquinho melhor. A parte de formatação tem a ver com a questão visual, preenchimento da fonte, a cor, o preenchimento da célula, né, borda, se está negrito, se está sublinhado, tudo que for visual vai dizer respeito à parte de formatação. A parte do condicional tem a ver com critérios, com condições. Então a gente vai descrever, né, vai dizer para o Excel critérios que, uma vez, quando satisfeitos, ele vai dar esse gatilho para que o Excel formate de forma automática para nós. Agora vamos ali para a tela do Excel e vamos botar a mão na massa. Partindo daqui a página inicial, a gente pode ver aqui na parte central da tela que a gente tem um botãozinho de formatação condicional. Então aqui a gente já tem pronto, né, do Excel algumas regras pré-definidas, algumas possibilidades pré-definidas, né, regras de realce de células, primeiros ou últimos, barras de dados, escalas de cor e conjuntos de ícones, né. Isso aqui são ideias que o Excel já mostra, já apresenta para nós, para a gente ter um pouco mais de dinamismo, né, já são coisas usuais que já estão prontas, mas a gente também consegue criar regras, né, nova regra ou gerenciar regras aqui, criar uma regra nova do zero. Aqui então, como primeiro exemplo, a gente tem 10 equipamentos, né, de referência 1 a 10, que alguns deles são mouse com fio, mouse sem fio, monitor e teclado, tá? Então eu vou querer que o Excel apresente para mim, por exemplo, né, aqui na formatação condicional a gente tem a opção texto que contém, então eu vou querer que ele explicite para nós tudo que tem a palavra mouse. No caso, é como se eu quisesse saber tudo que tem mouse com fio ou mouse sem fio, então a gente pode especificar isso aqui dentro. Antes de criar a formatação condicional, o ponto mais importante, ela sempre vai depender da seleção em que a gente se encontra. Então primeiro eu seleciono as células e depois eu aplico a formatação condicional. Uma vez com a regra criada, a gente pode sim alterar, mas dependendo do formato que a gente cria, é sempre bom selecionar o intervalo antes para que ele já parta com os critérios prontos de início. Então aqui primeiro eu vou selecionar todas essas células, que é onde eu quero formatar. Vou vir em formatação condicional, aqui na primeira opção, regras de realce das células e texto que contém. Então, olha só, ele já pegou automático ali, né, a primeira seleção que seria mouse com fio, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero que tudo que tenha somente a palavra mouse ele mostre para mim. E eu quero selecionar uma formatação pronta aqui só para ser um pouquinho mais rápido, verde, né, preenchimento verde e texto verde escuro. Vou dar um OK, olha o que aconteceu. Tudo que tinha a palavra mouse, então tanto faz aqui nesse caso se é com fio ou sem fio, ele já mostra direto para nós, né? Então, ele está analisando, nesse caso, uma regra dos textos que contém. Então eu vou alterar, por exemplo, esse item 3 aqui, o teclado, para mouses. A gente pode ver que ele também formata, né, não é a mesma palavra, mas a string, né, a cadeia de texto mouses, contém o texto mouse, que é o critério que eu coloquei lá dentro na primeira condição que a gente testou aqui agora. Partindo para um outro exemplo também de regra pronta, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui e eu quero verificar os valores duplicados, né? Isso é bem fácil de fazer com a formatação condicional, é só a gente selecionar o intervalo, né, regras de realce das células e a última opção aqui, ó, valores duplicados. Ele já até sugere um valor em vermelho aqui para nós, então olha só, tudo que está repetido, no caso aqui a gente tem teclado, a gente tem 3, né? Monitor a gente tem 2, então o total de 5 células vermelhas são todas as que estão repetidas, né? No caso aqui, webcam não está repetido, mouse sem fio não está repetido, carregador, smartphone e mouse com fio também não está repetido. Eu vou trocar esse smartphone aqui por carregador, e olha o que acontece, tanto o primeiro carregador quanto o segundo, eles se destacam. Por quê? Porque a regra já estava aplicada nesse critério e isso que é o legal da formatação condicional. Ela traz esse dinamismo que, uma vez satisfeitas as condições, né, eu alterei o valor da célula, mas como a regra já estava pronta, ela já sai aplicando e isso é muito bom porque o nosso olho ele é muito mais visual do que de texto, né? Então o uso de gráficos, formatação condicional, né, exagerar o colorido vai sempre nos ajudar a ter uma primeira visão mais fácil dos dados que a gente está analisando. Seguindo ainda, né, vamos fazer um outro exemplo. Aqui a gente tem valores, né? No caso aqui, dinheiro, poderia ser vendas, poderia ser gastos, qualquer coisa que vale. Então, novamente, vou sempre selecionar a seleção, vou vir aqui em formatação condicional e a gente tem aqui, ó, na segunda opção, regra de primeiros e últimos,
eu quero ver os valores acima da média. Então olha só vou trocar aqui para que ele fique em verde, tá? Vamos supor que isso aqui fossem recebimentos, então ele pede aqui só a cor, a gente também pode escolher para personalizar a cor, eu vou dar um OK. Então olha só, desse intervalo todo que eu tinha, né? Vamos dar um zoom aqui só para a gente olhar. A gente tem, olhando aqui embaixo, a média cadê a média? 10.670, tá bem embaixo aqui do monitor. Vamos fazer essa verificação aqui então, né? Vamos botar aqui média e vamos construir a função média. Vamos selecionar esses carinhas aqui de cima. Ó, então a média é 10.670. Então tudo que está acima desse valor já está automaticamente, né, preenchido ou pintado de verde. Se eu alterar esse valor de 9.000 para 11.000, ele também é pintado. Reparem que a média também aumentou, porque eu alterei um valor da média, então a média também aumenta. Só que se ele segue sendo acima da média, ele também segue sendo pintado, certo? Lembra que eu comentei que quando a gente usa formatação condicional, a gente já tem que estar selecionado no intervalo, né? Então, a gente selecionou a opção pronta de valores acima da média, né? Quando eu selecionei, né, quando eu apliquei a formatação condicional, eu estava com todo esse intervalo preenchido. Então, ele vai analisar o intervalo preenchido, né? Essa média eu fiz aqui sobre o mesmo intervalo para a gente ter ela um pouco mais visual, mas dependendo, né, da porção, do extrato dos dados que a gente selecionar, se não for todo, ele vai formatar de forma diferente, né? Então já vamos ver aqui como é que funcionaria isso. Vou selecionar novamente os mesmos dados, vou voltar aqui em formatação condicional e agora a gente vai clicar em gerenciar regra. Esse quadrinho que aparece agora, ele mostra todas as regras que já estão aplicadas, ou na planilha como um todo, ou na seleção que eu tô. Aqui na seleção atual, né, ele já está dizendo aqui em cima a seleção atual, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessa regra e vou excluir. Tá? Então a gente não tem regra, vou dar um aplicar. Lembram que desse intervalo todo, a média era 10.826. Só que se agora eu selecionar só esses três aqui, ó, 19, 15 e 19.000, e sobre estes eu fizer a formatação condicional acima da média, né, vamos botar o verde aqui, olha o que acontece. A gente tem só os dois 19.000 aqui realçados, porque se eu fosse fazer a média, vou chamar de média 2 aqui, só sobre aqueles três, olha o que daria. A gente teria selecionado esses três aqui e a média daria 18.000. Então, destes três aqui, a média é 18.000, então só vai pintar o que tiver acima. Lembrando que como eu peguei só esses itens, o 2, o 3 e o 4, é só para esse universo que a formatação está olhando. Se eu mudar um item qualquer aqui para 100.000, 1 milhão, a média 2 não está fazendo diferença, então esse valor não estava dentro dos critérios que eu selecionei, né, ou do intervalo que eu selecionei para aplicar a formatação e, por consequência, ele não influencia na média do intervalo. Então a gente sempre tem que ter isso em mente. Primeiro seleciona o intervalo e depois aplica as regras. Vamos aproveitar esse mesmo intervalo aqui de valores para a gente aplicar outras formatações condicionais. Então estou clicado novamente com os valores. Agora vamos testar esse próximo aqui, ó, barras de dados. Ó. Olha que legal. Também, novamente, sempre variando do intervalo que foi selecionado. Então, como eu selecionei tudo, ele está se baseando nesse intervalo selecionado, tá? Então aqui a gente pode botar para que o preenchimento, né, um gradiente dentro da própria célula, né, já fique mais visual, que eu consigo ver, opa, ó, esses itens 2, 3 e 4 aqui são os com maior representatividade, né? O maior aqui é o 19.952, por isso que ele está com a barrinha cheia. Então, como ele é o maior desse intervalo, todos os outros vão ser diminuídos de forma proporcional para a gente conseguir ver o percentual, né, ou o avanço de cada um deles. Acabei de limpar novamente, vamos aplicar um outro exemplo aqui de formatação condicional. Vamos vir aqui em escala de cores, né? Então, olha só. Vamos supor que isso aqui fosse em faturamento, certo? O que eu selecionei aqui? Eu selecionei os dados e cliquei a opção escalas de cor, né? Então ele vai fazer um degradê, novamente, sendo bem repetitivo, porque isso é importante. Os maiores valores vão ser o limite superior e os menores valores vão ser o limite inferior. Então, deste intervalo aqui, o maior valor era esse 19.952, então o quão mais próximo do limite superior, nesse caso, mais verde, e o quão mais próximo do limite inferior, que no caso aqui era 5.492, mais vermelho, né? Então, isso aqui é um degradê, né? É um gradiente entre o maior e o menor valor. Então, eu vou escrever um número aqui para deixar bem descaracterizada essa amostra, tá? Vou botar 1 milhão lá novamente. 1 milhão, foi. Então, o que acontece? 1 milhão, para ser o valor mais alto, ele fica verde, só que os outros, né? Como estão longe do milhão, ficam mais perto do valor mínimo, que é vermelho, então tudo que está no meio do caminho vai virando um degradê gradual até 1 milhão, ó. Vou botar aqui um 800 mil, só para a gente ver. Ele já é um verdinho um pouquinho mais claro. Se eu botar um 300 mil aqui, vai ser um meio do caminho. Ó, já é um verdinho também diferente. Então, esse escala de cor, né? Vou selecionar novamente aqui, vamos vir na formatação escala de cor. Se eu mudar a cor de azul para branco, então isso aqui também são só formatações prontas, mas a gente também pode escolher as nossas regras. E esses exemplos que a gente viu agora são só exemplos de regras prontas já de formatação condicional, que quem tiver interesse pode clicar ali e testar.
tem bastante exemplo legal para a gente olhar. Agora eu vou entrar para os casos práticos, para a gente criar as nossas regras e para a gente entender um pouquinho do raciocínio de uma condição, ou seja, de uma formatação condicional que a gente imponha e não que já esteja pronto. Então tá, pessoal, esse exemplo que a gente tem agora é bem simples, prático e útil, que é o exemplo de uma agenda semanal. Então aqui a gente tem todos os horários, né? Separei por hora e também por dias da semana, onde a gente pode preencher com as nossas atividades. No caso, eu já deixei uma legenda pronta aqui na direita, né, como Power BI, Excel, Academia e final de semana, né, cada uma com a sua cor, e a gente vai aplicar nessas formatações condicionais uma vez preenchidos os valores aqui dentro da tabela. Então aqui eu já deixei prontas as opções para não precisar escrever, né, isso aqui se chama validação de dados, que é o assunto da próxima aula, a aula 8 vai ser sobre isso, então fiquem atentos. Mas vamos preencher aqui então, por exemplo, segunda-feira às 8. Eu vou botar aqui que é Excel, a aula, terça-feira é Power BI, depois é Excel e depois é Power BI de novo, a gente está intercalando. Então esse é o nosso exemplo, só que o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que as células que sejam com texto Excel, que nem está na nossa legenda aqui, sejam verdes. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo o intervalo, vou ali em cima em formatação condicional e agora eu vou criar uma nova regra, não vou utilizar as prontas, certo? Então aqui ele abre todas as opções de regras que já estão prontas, ele abre possibilidades para que a gente crie, só que eu quero criar uma fórmula, né? Para que quando essa fórmula, quando esse critério, esse teste lógico dê verdadeiro, que aí aconteça a formatação que eu quero. Se porventura ou por eventualidade vocês não entendem, não se sentem muito seguros quanto à questão de condicionais, né, testes lógicos, eu vou deixar o card aqui para a aula de funções, né, função C, E e O, né, a aulinha sobre condicionais que pode ajudar vocês nesse assunto. Então, voltando aqui, vamos ler o que diz nessa caixinha. Ó. Ela fala, formatar valores em que esta fórmula é verdadeira. Bom, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma fórmula que resulte em verdadeiro ou falso, né, que são as duas opções, mas eu quero que ela seja verdadeira, ou melhor, quando a fórmula que eu botar aqui for verdadeira, aí sim que ela vai pintar, aí sim que ela vai formatar a célula. Então o que eu quero fazer? Eu vou clicar aqui, ó, igual, eu quero saber, lembrem que, ó, vamos olhar aqui para o lado, ó, a minha seleção ela pegou desde segunda até domingo lá embaixo, então ela foi da célula D3 até a célula IJ19. Então, a minha célula ativa, nesse caso aqui, é a D3. Então, o que eu quero saber? Eu quero que a D3, estou escrevendo na mão mesmo aqui, né, sem o cifrão, né, porque aqui eu quero que ela seja dinâmica, né, a própria célula olhando para si mesma. Eu quero saber, então, que a célula que eu estou, em cada local que eu estiver, no caso aqui a D3, seja igual a Excel, né, que eu estou comparando com o texto. Então, quando a célula que eu tiver o texto, tiver o conteúdo igual a Excel, eu quero que ela formate. Mas quero que ela formate como? Né? Aqui, então a gente clica, a gente pode mudar o formato, né, para data, mês, a fonte, eu posso mudar, né, o tipo da letra, a borda, o preenchimento. Então aqui, para ser um exemplo simples, vou clicar só no verdinho aqui, o preenchimento, ok, e a gente pode ver que o que é Excel já ficou verde, né, que era a legenda que a gente tinha aqui na direita. Então, qual foi a condicional que eu criei? Quando o valor da célula, então eu me referia a ela mesma, né, quando eu tinha selecionado esse intervalo todo aqui, lembra que eu falei que importa a seleção, o intervalo que a gente clica. Então, eu comecei no D3, né, então essa era a célula referência. Então eu falei, quando o D3 for igual a Excel, eu quero que pinte de verde. Né? Da mesma forma, eu posso já usar uma regra pronta e só mudar ela um pouquinho. Então, olha só, vou aqui em formatação condicional, vou gerenciar as regras e vou botar esta planilha aqui, tá? Então, tá aqui a regra que eu tinha feito. Eu vou duplicar ela. Por quê? Porque eu quero o mesmo critério, só que agora eu vou editar aqui para que não seja igual ao Excel, para que seja igual a Power BI. Então vou escrever aqui a Power BI, certo? E aí o formatar não vai mais ser verde, vai ser amarelo. Então vou clicar no amarelo, vou dar um OK, e OK de novo, aplica, OK. Então tudo que já está pronto para esse intervalo aqui, tudo que for Excel, onde quer que seja, vai ficar em verde, tudo que for Power BI vai ficar em amarelo. Então vamos buscar aqui, ó, um Excel, aqui vamos botar um Power BI, mais outro Power BI, outro Excel. Então ele já está dinâmico, né? Se isso aqui for de fato um exemplo que vocês podem replicar em casa, um exemplo de agenda horária, né? Agenda semanal, vocês já conseguem reproduzir esse tipo de dinamismo e de controle para o dia a dia. Por fim, agora a gente vai ter o caso prático 2, que esse aqui vai um pouquinho mais além do que a gente tinha feito, né? Ele mescla algumas questões, obviamente, de formatação condicional, mas também de referências. Vou deixar o cardzinho também das aulas que a gente fala sobre referências para que vocês possam revisar caso não conheçam o conceito, tá? Então olha só, galera, todos os exemplos que a gente fez até agora, a gente usava o valor da própria célula para formatar ela mesma, né? Nos valores, quando era acima da média,
ali antes no exemplo, quando for Excel fica verde, quando for Power BI fica amarelo, a gente estava usando o valor da própria célula para formatar ela mesma, tá? Esse exemplo aqui eu quero fazer diferente. Eu quero que quando, no caso aqui, a gente tem tipos de aulas, né? Aulas de Power BI e aulas de Excel. Tem uma coluna de nome do aluno, data, referência e origem, tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer com que tudo que for aulas que eu dei, né, que tenham origem em canal YouTube, que está escrito aqui essa opção, eu quero que a linha toda fique um vermelho clarinho. Então eu não quero pintar só essa célula do canal do YouTube, eu quero que a linha toda se preencha de acordo com aquele critério, né? E como é que a gente faz isso então? Vamos dar uma olhada. Primeiro ponto, como sempre, é selecionar o intervalo. Então, estamos todos selecionados no intervalo, agora eu vou formatação condicional, nova regra. Então, qual a regra que eu quero fazer? Eu vou selecionar a opção que eu quero criar aqui, ó. A última opção é usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, que foi o exemplo que a gente fez antes, tá? Vou botar um pouquinho aqui pro lado só para a gente conseguir enxergar. O que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, eu quero que quando o meu valor aqui da coluna U, né, que é a coluna de origem, né, mas no Excel é a coluna U, for igual a canal YouTube, eu quero que ela seja pintada de um vermelho clarinho, certo? Então o que eu vou botar aqui nesse exemplo, tá? A gente está selecionado aqui, eu quero, no caso aqui eu tô na linha Q, certo? Mas se a gente fosse analisar para cada uma, de início eu vou pintar só a coluna U, ou seja, eu quero ver o valor daquela própria célula. Se aquela célula for canal YouTube, eu quero pintar de vermelho claro. Então, como eu estou selecionado aqui no caso na célula Q3, eu vou botar igual a Q3 igual, aí vou abrir aspas, canal YouTube. Fechei aspas, esse é o meu critério. Então eu quero utilizar um vermelho clarinho aqui. Vamos pegar um mais cores, um vermelho, opa, cadê o personalizar? E vamos deixar ele um pouquinho mais claro, ok? Ficou meio laranja, mas tudo bem, né? Então, ok. Olha só, a formatação está sendo aplicada para todo esse intervalo, mas obviamente ela só é válida, ela só é verdadeira onde a célula canal YouTube está escrito canal YouTube. Só que isso aqui não é bem o que eu quero pintar a linha inteira, né? Então como é que a gente faz para pintar a linha inteira, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vou gerenciar regras, vou abrir aqui de novo. Vocês estão vendo aqui que esse Q3, deixa eu dar um zoom aqui. Eu estou vendo só a célula Q3, né? Eu quero saber se o Q3, ou seja, do meu intervalo que eu comecei daquele aluno 1, né? Foi aqui que eu comecei o exemplo antes, certo? Opa. O Q3 é igual a canal YouTube. Só que não é bem isso que eu quero. O que eu quero é que pinte a linha toda. E como é que é o raciocínio para que eu pinte a linha toda, né? Ou melhor, vamos dar um ESC aqui nessa janela, vamos ver de novo a tabela. Eu quero que quando a coluna U seja canal YouTube, pinte todo o resto. Então, para onde é que eu quero estar olhando? Eu quero estar olhando para a coluna U. Por mais que eu esteja na coluna T, por mais que eu esteja na coluna S, na coluna R ou na coluna Q, eu quero estar olhando para a coluna U. E como é que eu faço isso, né? Sobre o conceito de referências, a gente trava a coluna, a gente congela a coluna, né? Então eu vou novamente editar aquela fórmula que a gente tinha, a formatação que a gente tinha. E agora é o seguinte, ó, eu não quero usar esse Q3 aqui, eu quero saber quando o U3, ou seja, U é a coluna U, né? Só que, independente da célula que eu esteja, eu quero olhar para a coluna U. Então eu vou fixar aqui, ó, o símbolo do cifrão, né, colocado aqui somente na letra U, na coluna, quer dizer que eu estou congelando a coluna. Então não interessa em qual célula eu esteja, eu vou estar olhando forçadamente para a coluna U, certo? Então ok, botei aqui, travei aquele U aqui igual ao canal YouTube e vou dar um ok, vou dar um aplicar e olha o que aconteceu, toda a linha está pintada, né? Por quê? Porque não interessa onde eu esteja, eu sei que quando eu estou no nível de linha, né, lembrando que a gente fixou só o U, só a coluna, né, a linha está livre, mas quando a coluna, quando o valor da coluna U for igual ao canal YouTube, todas as linhas estão prontas, porque quando eu estiver aqui na coluna aqui, eu vou ver, a coluna U é canal YouTube? Sim, então pinta. Quando eu estiver nessa aqui, a coluna U é canal YouTube? Sim, pinta. Se eu estiver nessa, vai pintar, vai formatar da cor que eu selecionei, né? Aqui em cima já não, né? Em qualquer uma dessas aqui eu vou ver, a coluna U significa canal YouTube? Não, então não vai pintar. Da mesma forma, vamos criar aqui, tem a opção palestra empresa. Então o que eu vou fazer? Canal intervalo, vamos novamente aqui em formatação condicional, nova regra, selecionar, e o que eu vou ver? Eu quero que a coluna U de novo, então eu vou dar um igual aqui, ó, cifrão U3, porque eu estou selecionado lá na primeira, então eu estou congelando o U, zoom aqui, ó, o U está sendo congelado, a coluna está sendo congelada, estou deixando livre a linha, for igual a, qual é o nome ali? Palestra empresa, eu quero que ela faça uma formatação desse roxinho que tem aqui, ok, pronto, né? Agora olha só, eu quero mudar essa indicação aluno aqui para palestra empresa, validou também, vou mudar uma outra indicação aluno aqui para canal
YouTube. Então isso aqui é um formato condicional, dinâmico, para que a gente pinte a linha inteira utilizando uma fórmula personalizada, e nessa fórmula personalizada a gente congela a referência, nesse caso aqui, da coluna U. Então, independente de em qual célula eu esteja, eu sempre vou olhar para o correspondente da coluna U, né, que é onde eu estava travando para validar a condição, se era canal YouTube ou palestra empresa. Assim a gente conclui, pessoal, essa mini aula sobre formatação condicional, né? Lembrando sempre que o olho humano ele é muito mais rápido, ele entende muito melhor cores, né, padrões do que textos, né? Então sempre que a gente tiver um intervalo que faça sentido, utilizem a formatação condicional, né? Isso vai trazer muito mais dinamismo e praticidade para os dias e para os relatórios de vocês. Se gostaram, peçam que se inscrevam, compartilhem esses amigos, deixem um comentário aqui para mim se vocês estão gostando, porque é com os likes e com os comentários que o YouTube vai me dizer se as coisas estão boas e vai passar para novas pessoas também. Mais uma vez agradeço a atenção e até semana que vem.